essa foi crudelíssima. Ele colocou o termo aqui como se Deus não gostasse de procissões. Ele adulterou e adicionou o termo procissão na Bíblia, dizendo que nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Olhe que adulteração. Gente, eu garanto a vocês, isso aqui não existe em Bíblia nenhuma que seja decente. Isso foi uma adulteração. Nem nas Bíblias protestantes, nem no Tanakh judaico, não existe essa palavra procissão. Eu vou mostrar que Deus se agrada de procissão com imagens de santos, na própria Bíblia. Aqui foi uma adulteração proposital para atacar a igreja. Essa palavra não existe. Inclusive, na Bíblia Protestante Britânica, né, e na NVI, está um termo assim, idols of wood, ídolos de madeira, ou seja, outros deuses feitos de madeira, né? Aí eu vou mostrar a grande diferença entre imagens de deuses e imagens de santos. Isaías 45, 20. Uma das mais famosas adulterações. Ignorant are those who care about idols of wood. Né? Ignorantes são aqueles que se importam com ídolos de madeira. Aí a Bíblia Almeida botou: não sabem nada os que conduzem em procissão imagens de escultura. Então foi uma adulteração proposital para atacar a Igreja Católica. Porque Deus sempre se agradou de procissões. O povo de Deus fazia procissões na Bíblia. Eu vou mostrar aqui. 1 Crônicas 15, versículo 25. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Olha no versículo 15. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Olha que interessante. O Senhor mandou fazer procissão. As procissões idênticas às procissões da igreja. O povo cantando, caminhando com as varas nos ombros e a imagem de escultura em cima. Perfeito, porque a Igreja Católica é a Igreja de Deus na Terra. Então ela não tem erro doutrinário. E aquela passagem que eu mostrei de Isaías 42, onde ele tira o termo ídolo e coloca o termo imagem, aquela passagem acontece dezenas de vezes na Bíblia. Várias vezes onde Deus está proibindo ídolos ou outros deuses. Almeida adultera a passagem e coloca imagens de escultura. Eu vou mostrar aqui uma passagem onde Deus se agrada porque o templo está cheio de imagens. Deus nunca vai ser inimigo da arte, nunca foi, Deus não muda. Eu vou mostrar aqui esse templo, onde Deus abundou com sua glória, com sua nuvem, onde esse templo foi preenchido com a glória de Deus, a tal ponto que os sacerdotes não puderam continuar seu trabalho. Eu vou mostrar que esse templo era repleto de imagens. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor. De tal modo que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Encheu um templo que era repleto de imagens. Vamos voltar um pouquinho aqui em 1 Reis e vamos ver um pouco da estrutura desse templo. Como esse templo era repleto de imagens e foi total do agrado de Deus. 1 Reis 7 mostra algumas imagens que tinha nesse templo. Mostrando a estrutura do templo de Salomão. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas, igualmente por cima e por baixo dos leões e dos bois, pendiam grinaldas em forma de festões.
um pouquinho antes, em 1 Reis 6, a gente vê quantas imagens foram feitas nesse templo de Salomão. 1 Reis 6, versículo 23. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados de extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e outro tinham 10 côvados de altura. Salomão pôs-lo no fundo do templo, no santuário. Tinha umas asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu-se também de ouro os querubins. Então a gente vê como Deus se agradou com essas imagens de escultura. Outra tática muito conhecida é lá em Mateus 6, versículo 7, onde é usado o termo polilógia do grego, o termo polilógia, e eles adulteram e como se Deus estivesse proibindo reza repetida. Mas Deus está proibindo palavreado, verborragia na oração. Deus jamais proibiria reza repetida, porque Jesus rezava repetindo. Lá em Mateus 26, 44, Jesus reza repetindo. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. A entrada de Jesus no Getsemane. E várias outras vezes, o Salmo 136 é repetido do começo ao fim. Do versículo 1 até o 26, diz: louvai o Deus do céu, pois eterno é seu amor. Então todas as táticas são para atacar a igreja. Vamos mostrar hoje mais umas adulterações da Bíblia Ferreira de Almeida, que é a Bíblia mais utilizada em todo o protestantismo. O tradutor João Ferreira de Almeida, ele cometeu uma adulteração proposital na carta de Pedro, porque ele não queria que os fiéis soubessem do papado de Pedro. Então ele, em 1 Pedro 5:1, ele cometeu um adultério que eu vou provar aqui que foi proposital. Não foi um erro, um engano. Foi realmente uma falsificação proposital. Vamos lá. 1 Pedro 5:1 está assim, ó. Aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, dizendo, aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles. São Pedro se diz ancião. E ele está exortando os outros anciãos, através dessa epístola. Olha que interessante. Do mesmo jeito é hoje. O Papa, sendo um ancião, que está acima dos outros anciãos, ele exorta os outros anciãos da igreja. Os outros anciãos da igreja estão debaixo da exortação do Papa, que também é um ancião, também é um sacerdote. Olha o que João Ferreira de Almeida fez. Eu vou levantar e mostrar a vocês que interessante essa adulteração. E olha que tática ele usou. João Ferreira de Almeida, nessa passagem, colocou assim, ele tirou o termo ancião e colocou o termo presbítero. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles. Por que é que Almeida tirou ancião e colocou presbítero? Para que não soubessem do papado. Por quê? No protestantismo, presbítero é um líder denominacional de uma divisão. E às vezes, em algumas denominações, o presbítero ele também está abaixo do pastor. Então, ele, fazendo essa mudança aqui, deixaria oculta a revelação de que Pedro foi papa. Foi uma das formas que ele utilizou.
Como podemos provar agora que essa adulteração foi proposital? Vamos lá. O termo presbytes, né, que quer dizer ancião, foi colocado aqui presbítero, na Bíblia Ferreira de Almeida. Nessa mesma Bíblia, nas outras passagens, Pedro traduz, exceto na passagem de Pedro, nas outras passagens, João Ferreira de Almeida traduziu perfeitamente. Vamos lá. Sabemos que no Israel antigo, esse termo ancião era zaken do hebraico, né? Que era um líder de tribo ou um líder de nação. Olha o que João Ferreira de Almeida fez. Traduziu perfeitamente as outras passagens que tinham o mesmo termo grego. Somente na passagem de Pedro é que ele colocou presbítero. Olha que tática, minha gente. Em Mateus 16, esse termo aparece, o mesmo termo, referente aos judeus. Esse mesmo termo aparece, referente aos judeus. E João Ferreira de Almeida traduziu corretamente. Mateus 16, 21. Então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer. Muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, João Ferreira de Almeida aqui traduziu a palavra presbíteros como anciãos. Em Atos dos Apóstolos, essa palavra aparece também. Em Atos dos Apóstolos, Atos 14, versículo 23. Aqui se refere aos anciãos da igreja. Ó. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja. Eleito anciãos em cada igreja. O tradutor Ferreira de Almeida traduziu também como anciãos. Curiosamente, somente para Pedro é que ele botou o presbítero. Vejam que tática, minha gente. Como a igreja é perseguida, né? Através da mentira, né? Através das adulterações. Somente para Pedro é que ele traduziu como presbítero. Nas outras passagens, tanto referente a judeus como aos cristãos, ele traduziu como ancião. O termo presbíteros tem um sentido também de embaixador, porque sabe-se que na igreja de Deus, na igreja prometida pelos profetas, né? Os profetas que anunciavam a boa nova, anunciavam que existiria uma aliança eterna. Quando eles profetizaram a igreja de Deus, eles profetizaram que essa igreja seria também uma nação. Seria um só povo em uma só nação. Por isso a questão do termo presbítero de ancião tem um sentido de embaixador também.